Uma das estratégias utilizadas pelo exportador para se proteger de variação cambial é uma operação de hedge através de NDF, que é NDF, Non-Deliverable Forward, ou seja, não tem entrega futura. Como assim? Non, ó, non é não. Deliverable, cadê que deliverable, né? De delivery, né? De entrega, né? E forward, né? Forward quer dizer o quê? Futura. Forward. Ou seja, não tem entrega, né? Futura. É somente ajuste financeiro. É somente isso. Isso é um NDF. Ele é feito apenas com moedas, né? Dentre as alternativas abaixo, o dólar considerado nesse tipo de operação é o qual? Comercial, spot, turismo e forward, né? Ó, já tá no nome, né? Qual que é, ó, já tá no nome, ó, que é forward. Esse é o dólar que a gente vai utilizar. Mas o que é cada um desses caras? É o seguinte, olha só, vou te explicar. O dólar comercial é o dólar que a gente vai fazer um comércio entre duas nações. Tem uma empresa, ela vai pagar o dólar lá para outra empresa que vai estar no outro país. Mas a gente vê o dólar naquele dia. Aqui não. Aqui ele quer se proteger. Ou seja, ele quer o quê? Uma operação que vai acontecer no futuro e não no hoje. Vamos fazer uma caixinha aqui que essa empresa está aqui. Ela está no hoje. Ela quer dólares hoje? Essa quer hoje? Não, ela não quer hoje. Ela provavelmente ela tem uma operação que ela vai receber dólares, ó, aqui numa data futura. Talvez hoje seja aqui outubro. Outubro. E ela vai receber dólares, outubro, vamos escrever aqui bonitinho, outubro, e ela vai receber dólares dessa operação que ela está fazendo, né? Apenas em dezembro. E aí ela fica descasada. Imagina que ela foi lá, fez uma operação de dólar, vendeu insumos, vendeu um monte de coisa, e a outra empresa diz o seguinte, eu só vou te pagar em dezembro os teus 100 mil dólares. Só que ela já fez a operação hoje. Ela, meu Deus, imagina se esse dólar cai de preço. Ela não está fazendo, ela não está recebendo os dólares hoje. Se ela tivesse fazendo uma operação hoje, aí ela estaria usando o dólar comercial, que é de comércio. Vou te pagar hoje, toma aqui hoje, pum, fechou o comércio. Não é esse o dólar. Então, por isso não é o comercial. Bacana. Spot é o dólar de hoje. O spot é o dólar de hoje, mas na bolsa de valores. Qual que é o dólar de hoje? O spot. Quanto que é hoje? Esse é o spot, mas de hoje. Por que a gente tem que saber o dólar spot de hoje? Porque para a gente saber o dólar futuro, o dólar forward, que vai ser negociado lá em dezembro, na Bolsa de Valores, ó, o forward aqui, a gente tem que fazer o quê? Nós temos que pegar o dólar spot, que é o dólar de hoje da Bolsa, esse o spot, e multiplicar por uma taxa de juros. Aqui que a gente tem que fazer. Spot vezes a taxa de juros. Por quê? Porque todo valor futuro, como é que ele funciona? Valor de hoje mais uma taxa de juros. É assim que a gente trabalha na matemática financeira, não é assim? Ó, eu tenho o valor futuro, o future value, por exemplo, ele é o present value vezes uma taxa de juros, U mais o I. Esse PV de hoje, que a gente vai trabalhar, esse é o spot. O FV, ele é o forward, ele é o dólar lá da frente, que é esse carinha aqui. E assim eu vou assinar um contrato para vender os dólares por esse preço. Esse carinha aqui, ó. Aqui, ó, esse. O turismo é aquele que você usa para fazer turismo, né? Vou para um país, você vai comprar qual dólar turismo? Você vai lá e compra e tudo mais, né? Esse é o dólar turismo. O dólar forte, esse aqui, através utilizado nesse tal de NDF. Porque o dólar você não vai comprar ou pagar hoje, né? Pagar, ou receber ou pagar hoje. Você vai ser um dólar lá da frente daqui a 2 meses, 3 meses, daqui a um ano. Então você tem que pegar o dólar spot, multiplicar por uma certa taxa de juros, né? E assim você vai descobrir qual vai ser o dólar daqui a um ano, qual vai ser o dólar daqui a 2 anos. Mas é para este contrato. Quer dizer que vai ser exatamente o preço desse dólar daqui a um ano? Não. Aí a gente vai vendo a variação cambial. Mas para fazer um contrato para daqui a um ano, a gente pega o dólar de hoje, multiplica uma certa taxa de juros e a gente chega por esse tal de forward, que foi utilizado para o NDF, usado também muitas vezes para o swap cambial, utilizado para comprar o dólar futuro através de contratos futuros. São esses caras aqui. Então a resposta correta para nós, nossa letra D de Dinamarca. Rafael está interessado em adquirir ações de uma empresa do ramo de serviços essenciais e por isso está acompanhando sua cotação diária. Enquanto a ação estava com o preço de R$ 12, Rafael decidiu não comprar.
pois notou uma tendência de queda. Passado alguns dias, a ação chegou a custar R$10. E Rafael seguiu não comprando, pois esperava o mercado estabilizar com medo de que ela seguisse se desvalorizando. Na última quarta-feira, a ação teve alta em seu preço e chegou a custar R$16. Porém, agora, Rafael permanece sem comprar, pois acredita que ela está cara e prefere esperar o seu preço retornar aos R$12 iniciais. Desta forma, segundo as finanças comportamentais, Rafael demonstrou mais claramente estar influenciado pelo viés heurístico chamado de quê? Rafael olhou, ó, vou comprar essa desgraça aqui. Ó, a ação estava R$12, estava R$12. Vou comprar. Mas vou dar uma seguradinha. Beleza. Estava 12. Aí a ação veio para 10. Aí, medo. Aí a ação veio para 16. Quando estava em 16, ele falou bonitinho. Eu vou comprar exatamente neste preço. Neste preço. Nos 12. Nos 12. O que ele está fazendo? Ele está fazendo? Ele está trancado. Está ancorado. Ancorado. Nos 12. É isso que está acontecendo com ele. Ele está trancado nesse preço. Se quando voltar a 12, ele diz, agora eu vou comprar. Matou, chegou um momento que ele não comprou, porque ele achou, será que vai acontecer? Quando veio para 10, ele, opa, ele não comprou, não fez nada. Isso não é aversão à perda, não. Porque a aversão à perda é quando cai, eu compro. E quando sobe, eu vendo. Não, ele falou, não tem aversão à perda. Ele só está preso num preço, que por enquanto não toma decisão. Ficou com medo, será que vai, não vai? Quando subir, falou, pior que estava barato mesmo. Então quando voltar nos 12, aí eu compro. E isso é ancoragem. Quando eu tranco num preço, e eu acredito que aquele preço é um preço que vai fazer sentido. Então, letra A, representatividade, eu não estou pegando o passado e representando para o futuro. Nada disso. Aversão à perda, não demonstrou nada de vender quando sobe e comprar quando cai. Framing, que é o quê? Quando eu apresento o mesmo problema de uma maneira positiva e negativa. Quando é positivo eu quero, quando é negativo eu não quero. Então esse é o framing. E D, ancoragem, exatamente, eu estou preso num preço. Resposta correta nossa letra D de Dinamarca. Segundo a SUSEP, independentemente da quantidade do valor das contribuições pagas, o participante de uma EAPC poderá solicitar a portabilidade total ou parcial para outro plano de previdência, complementar sem cobertura por sobrevivência, de recursos do saldo da provisão matemática de benefícios a conceder, após o cumprimento de período de carência. Diante disso, um plano do tipo VGBL, destinado exclusivamente a investidores qualificados, deve ter como regra de carência para a portabilidade o quê, né? Qual que é o ponto aqui? O que é a pauta da portabilidade? É eu pegar o meu rico dinheirinho e levar para outra instituição sem precisar pagar nenhum imposto. Nenhum. Eu levo com as mesmas características e eu vou aderir um novo plano. Quando eu estou aderindo um novo plano, eu posso, na adesão ao novo plano, até mesmo trocar o tipo de tributação, de progressiva para regressiva. Mas portabilidade é levar tudo igualzinho para um outro lugar. Isso é a tal da portabilidade. Bacana, né? O que acontece? A gente não pode confundir portabilidade com resgate. Resgate tem as suas próprias regras. Portabilidade também. O prazo que a gente tem aqui para fazer a portabilidade, o prazo quando é investidor normal, tá? A gente tem um prazo de 60 dias. 60 dias. Quando ele deixa de ser normal e passa a ser um investidor qualificado, e toda a estrutura do plano é apenas para investidor qualificado, este prazo de 60 dias, ele passa para 180 dias. 180 dias. Isso é importante, porque nós temos também as características para resgate. Resgate, exatamente, carência para resgate. Esta aqui que a gente escreveu aqui, isso aqui é para quê? Isso aqui é para portabilidade. Como que funciona o resgate? O resgate também tem essa função de 60 dias. O prazo mínimo. Podendo chegar até o primeiro resgate, né? Até 60 meses. Sério, 60 meses. Só que o entre resgate,
né? O que é isso? O resgate 2 até o qualquer que eu tiver, tá? Aí ele mantém os 60 dias, o entre resgate, mas ele passa a ser para 6 meses. É como se cortasse o zero. Cortasse o zero. 60 dias, faz 60 meses, 60 aqui e vai para esse tal de 6 meses. É isto que acaba acontecendo aqui na nossa regrinha aqui dos entre resgates. Só que nós também temos as regras, tá? Para quem? Para quando a gente está falando sobre investidor qualificado. Sério? Exatamente. E esse entre resgate aqui, ó, esse entre resgate para qualificado, esse entre resgate para qualificado, ele pode sair de 6 meses para, ó, esse entre aqui, para 24 meses. 24 meses. É aqui onde tem uma grande mudança. Tem uma grande mudança. Então perceba que no de baixo mudou essa ponta. E no de cima muda para quê? Para 180 dias. Então, quando a gente está falando de investidor qualificado, nós estamos falando que não é 60 dias o primeiro resgate, pode 180 a 60 meses. E os entre resgates é até 24 meses. E aí passa a ser investidor qualificado. E aí a galera gosta de confundir estes 24 meses com este 180 dias. Mas são coisas diferentes, são regras diferentes. Uma regra é para resgate e outra regra é para portabilidade. Então, qual que é o período da portabilidade? Qualificado? 180 dias é o prazo que pode ser estendido. Resposta para a nossa letra D de Dinamarca. A Receita Federal Brasileira isenta o pagamento de imposto de renda nos seguintes casos de indenização do seguro de pessoas, né? E nos deram 1, 2 e 3, né? Está correto o que se afirma em, né? Então, o que ele falou, né? Que não tem imposto de renda, porque a pessoa tá aqui, contratou um seguro, né? Contratou um seguro, aí ela fez o quê? Ela entregou uma grana para uma tal de seguradora, essa seguradora, e aí, quando tiver algum problema, a seguradora não vai dar um dinheirinho, vai dar um dinheirão para essa pessoa. Ah, é? É isso. Essa diferença entre o dinheirinho e o dinheirão poderia ser considerado lucro, né? Porque você bota lá R$1.000 e recebe de volta 100 mil, você teria um lucro de 99 mil reais. Pagou R$1.000 de prêmio e recebeu 100 mil de volta? Ué, tem lucro 99 mil reais. Só que essa parte, na verdade, não é um lucro, né? Isso é o que a gente está chamando de indenização, né? Está sendo como se fosse um ressarcimento, né? Para recuperar os problemas que tiveram. Então, na verdade, a pessoa não está tendo um lucro. Ela está tendo uma reparação. E por causa disso, né, não há imposto de renda. Isso aí é isento. Não há um aumento da renda, né, disso, né? Então, a Receita Federal Brasileira não cobra imposto em nenhum dos casos. Sério? Sim, ó. Pecúlio pago por morte do segurado, né? Isso é o seguro, como se fosse seguro de vida, né? Isso aqui não tem imposto. Indenizações por cobertura por invalidez. Só recebe um dinheiro para ficar inválida. Não tem ganho de capital. É para você poder viver com essa grana e tudo mais, né? Renda por diárias de incapacidade de trabalho, né? Eles te pagam uma grana todos os meses para conseguir repor o teu prejuízo. Também não tem imposto de renda. Touro, não existe nenhum caso que tenha imposto, no caso, existe um cara, né, que é o que a gente chama, né, de VGBL, né, o Vida Geradora de Benefício Livre. Este exemplo aqui, por exemplo, né, o que vai acontecer? Você tem uma aplicação, dia total, você botou grana, botou 1 milhão e tem 1.200, aí você é tributado, nesse caso, sobre o lucro. Então, qual que é o conceito que a gente tem em relação a isso, né? No final das contas, toda vez que a gente fala uma coisa chamada dotal, tá? Pela parte de vida da pessoa ali ter tido uma acumulação patrimonial, que são os seguros dotais, dotais mistos, o VGBL e tudo mais, esses caras aí, né? O que vai acontecer? Na parte do lucro, aí tem imposto de renda. Tem? Tem, aí sim. O VGBL vai depender da tabela que você escolheu, né? Progressiva ou regressiva. E os dotais, né? Dotal misto ou dotal puro, né? Aí ele vai ser tributado, né? Através da tabela progressiva. Aí sim vai ser tributado, tá? Mas nessa parte até mesmo do dotal misto, né? Ele é pela parte de acumulação de patrimônio. Não é pelo caso da morte, né? Em relação à indenização por morte, aí não tem, que é como se fosse o pecúlio por morte, tá? Então aqui eu tenho
Quando eu tenho na parte da sobrevivência. Naqueles outros casos ali, nenhum deles tem imposto de renda, tá? Então, isso aqui são importantes. E o PGBL? Aí o PGBL não tem na classificação de fato, né? Como um seguro de vida, um seguro de pessoas, né? O PGBL entra numa parte mais de plano previdenciário. O VGBL, sim, na sua Constituição, ele tem o conceito, né, de seguro de vida com cobertura por sobrevivência, beleza? Então, todos aqui são verdades, não tem imposto de renda em nenhum deles, né? Então, ó, não tem nenhum deles que seja apenas. Isso aqui, né, fica todas elas, 1, 2 e 3. Então, resposta para nós, nossa letra D de Dinamarca. Em uma de suas viagens aos Estados Unidos, Guilherme percebeu um grande movimento de locação de imóveis para a curta temporada. Logo quando chegou ao Brasil, ele foi consultar um profissional do CFP para saber como funcionaria o imposto a ser pago caso adquira alguns imóveis para locação. Diante disso, o profissional informou o quê? Então ele falou assim, olha só, Guilherme, tu quer comprar os imóveis, né, e locar. Quando você locar, vai receber ali o aluguel. Este aluguel ali, a gente vai ter que pagar o imposto de renda, beleza? Beleza, entendi. Mas eu quero saber como é que funciona esse cara aqui. É o seguinte, tá? Primeiro ponto aqui que a gente vai ter que separar para você entender, tá? O que você tem de valores mobiliários nos Estados Unidos. Como assim? Quando você compra ações, você compra renda fixa, é uma maneira de tributar, beleza? Sério? Exatamente, tá? Agora, quando você compra outra coisa que não é um valor mobiliário, como por exemplo um imóvel, tem uma segunda maneira de tributação. Vamos fazer isso? Sério que é diferente? É diferente. Por quê? Porque em 2023 surgiu a Lei 14.754, né, de 2023, que ela focou muito na parte de valores mobiliários, offshores, trusts, a parte de seguros resgatáveis, né, que pode ter remuneração e tudo mais, né? Ele focou nisso aqui. O que ele quer dizer? Que quando for valor mobiliário internacional, ou seja, fora do Brasil, a alíquota sempre será 15% e você só paga no outro ano. Então, se você receber um dinheirinho em março, abril, maio, você acumula os lucros e prejuízos, vê tudo mais, tal. Se você está fazendo a pessoa física e no outro ano você paga 15% na declaração de ajuste anual, lá aquela dita, você entrega toda a documentação à Receita Federal, beleza? Beleza, entendi. E quando é imóvel? Imóvel é diferente. Imóvel é o seguinte, ó. Você tem aqui o teu imóvel, ó, vai ter o imóvel. Se você vender o imóvel, você vai ter uma coisa que a gente chama de ganho, ó, ganho de capital, beleza? Beleza. Quando você vende um imóvel no Brasil, você tem o mesmo tipo de tributação se você vender um imóvel no exterior, que é de 15% até 22,5%. A cada faixa que você tem de lucro, você vai começar a pagar um imposto. Se você lucrar até 5 milhões, 15%. O que ultrapassar 5 milhões, o pedaço que ultrapassar e chegar até 10, vai pagar 17,5%. O pedaço que ultrapassar 10 milhões até 30, paga 20%. E o pedaço que ultrapassar 30 milhões, você paga 22,5%. Tá? Então, é assim que funciona. Exatamente igual a imóveis brasileiros. A diferença é que se você vende um imóvel no Brasil, você tem pode ter, em alguns casos, isenção do imposto de renda. No exterior, você não tem esses casos para esses imóveis, beleza? Beleza. Agora, não é, você não quer vender o imóvel, você quer aquilo que sai do imóvel, né? O que é o que sai do imóvel? É o que a gente vai chamar de fruto. Fruto, exatamente. Imagina uma árvore. Se você vende a árvore, acaba os frutos. Se você mantém a árvore, você recebe os frutos. E toda vez que você pega um fruto, você não perde a árvore, não é verdade? Verdade. Isso aqui é o que a gente chama de rendimento, tá? Esse aqui que vai entrar o quê? Neste caso, aluguel. Esse é o caso, tá? Então é isso que acontece. Por exemplo, quando você trabalha para uma empresa, você é assalariado, você perde um pedaço do corpo para trabalhar? Às vezes eu perco a sanidade, né? Não é isso, você não perde nada, na verdade. Qual que é a tributação por você trabalhar, gerar uma renda e não perder nada? Eu pago até aquela tabela progressiva de até 27,5%. Ou seja, o aluguel é a mesma coisa, de 0 a 27,5%. É assim que funciona. Você recebeu o dinheirinho, no outro mês, você paga até 27,5%, aí, né, tudo mais, né? E quando você recebe o teu salário, você paga só uma vez ou no outro ano talvez tem que pagar? No outro ano talvez tem que pagar. E às vezes eu recebo de volta. É isso. Aqui você faz uma antecipação do imposto, recebeu o aluguel em fevereiro, você vai ter que recolher uma coisa chamada carnê-leão em março, paga o imposto ali do período, no outro ano, né, a gente faz o ajuste. E se fosse valores imobiliários? Recebeu dividendos? 15% no outro ano. Juros de renda fixa? 15% no outro ano. Tudo aqui, ó,
Quando for valor mobiliário internacional, é dessa forma. O que não é valor mobiliário, que ele vai começar a entrar nessa maneira aqui, né? Valor mobiliário aqui a gente vai tentar também incluir aqui, né? Nas regrinhas de offshore, seguros resgatáveis, né? E também, né, na parte a gente vai chamar de trust e tudo mais. Aqui fala todas essas regrinhas para esses caras aqui. Agora, ganho de capital, né, em imóveis, rendimentos de aluguel e de imóveis, ou seja, né? Isso aqui não modifica, continua a mesma regrinha. O que diferencia é que não faz mais diferença se a origem da aquisição que você tem dos teus ativos, ele é de origem do exterior ou de origem nacional, né? Saiu do Brasil o dinheiro ou você ganhou esse dinheiro do exterior. Ele vai ser sempre calculado numa base em reais. Sempre é isso, beleza? Entendeu? Entendi. Maravilha. Então, olha só. Letra A, por ser um imóvel internacional, deverá ser recolhido no momento da reserva. Ah, reservou. Não, tu vai recolher um mês depois do que entrar o dinheiro. Não é porque alguém reservou teu imóvel que tu tem que pagar imposto, né? Então, ó, não é isso aqui. B, deverá ser pago imposto de renda através de carnê-leão quando houver a transferência dos recursos para o Brasil. Não, não é quando houver a transferência. É um mês depois do que o dinheiro que entrou na conta do pagamento que foi feito, tá? Então, não é quando houver transferência, né? C, no mês posterior ao recebimento do aluguel, deverá ser recolhido o imposto de renda através de carnê-leão. Verdade, né? A tabela de 0 a 27,5%, que é assim que funciona o carnê-leão, né? E D, por ser um imóvel internacional, deverá ser recolhido apenas os impostos americanos. É um ponto interessante, né? O Brasil pode ter acordos, né, internacionais, né, convenções e tudo mais. Quando o Brasil tem esse tipo de acordo, né, o imposto pago lá fora, né, ele pode ser deduzido aqui no Brasil. No entanto, não é porque é um imóvel internacional, é porque pode ter acordos. Brasil, Estados Unidos, Brasil e Portugal. Brasil tem acordos com todos os países do mundo? Não, não tem, né? Estados Unidos e o Brasil tem acordo, né? Pode um momento não ter mais acordo, né? Então, porque isso são acordos. É um papel, se pagar aqui, eu pagar aí, não pagar aí, tudo mais abate, beleza. Então, isso, né, são acordos. Mas não é porque é um imóvel internacional. Precisa ter um acordo para não bitributação, e aí sim, tá? Então, isso aqui não é este o motivo. Resposta correta para nós, nossa letra C, C de coração. Sérgio, domiciliado durante toda a vida em São Luís, faleceu em um acidente de trânsito em Bacabal, em 20 de outubro de 2014. Seu inventário foi aberto em 19 de dezembro de 2014 e a partilha de seus bens foi homologada em 15 de março de 2015. De acordo com o Código Civil, a herança de Sérgio foi transmitida a seus herdeiros no momento do quê? Então vamos pegar aqui as datas aqui, né? Por quê? Porque ele estava viajando para São Luís, né, uma cidade do Maranhão, né, de São Luís para Bacabal, outra cidade do Maranhão, e ele morreu no acidente. Quando é que foi isso aqui, a morte dele? 20 de outubro de 2014, inventário aberto 19 de dezembro de 2014 e a partilha foi homologada em 15 de março de 2015, né? O que significa cada uma dessas etapas? É o seguinte, ó, vamos primeiro botar a data que ele morreu, outubro ele morreu, Aí passou aqui 2 mesinhos, né? Em dezembro abriram o inventário. E o inventário foi concluído em março. Isso que significa, né, homologado. Só que o que acontece? Aqui em outubro, ele não existe mais, ele morreu, né? E é nesse momento que se transmite a herança. No momento da morte que se transmite a herança. Só que a herança é uma coisa só, é como se fosse uma bolota só. Tá, beleza. Só que nessa bolota tem muitos ativos e dívidas pode ter lá dentro. O que tem que ser feito? Se abre o inventário, que é um processo para separar os gominhos da bola, né? Você começa a separar cada uma das coisinhas aqui, e aí quando consegue separar tudo e entregar para os herdeiros, é quando se homologa, né, a partilha dos bens, ou seja, encerrou tudo. Então são 3 etapas: momento de transferência, né, de passar a herança, momento da morte, que aí nos perguntaram, né? A herança foi transmitida quando? No momento da morte dele. Ali que se transfere a herança. Aí aqui a gente começa a abrir o inventário. Inventário, é exatamente. E aqui se conclui, se encerra. E aqui se transfere. Se transferiu os bens. Exatamente. Transferiu, transferência de bens. São essas 3 etapas que ocorreram aqui. Ah, entendi. Agora, onde que ocorre tudo isso, né? É o seguinte, o Código Civil fala que é no último domicílio da pessoa. Então, onde é que foi o último domicílio dele? Em São Luís.
São Luís. Então a herança foi transmitida dia 20 de outubro de 2014 em São Luís. Agora, o CPC, o Código de Processo Civil, né, o que ele fala? Fala o seguinte, ó, se a pessoa ela não tem uma residência, tudo mais, né, não tem lá definido, né, o que ele fala? O fórum competente para abrir o inventário, né, para ter lá o inventário, aonde é que vai ser? Ó, ele tem bens? Tem bens. Então vai ser no local do bem, aonde tem lá. É nos bens? Vai ser nesses bens que vai ser feito o inventário. Nossa, mas ele tem muitos bens. Tem bens em tudo que é município e tudo que é estado. E aí, então, aonde que vai ser aberto? Não vai ser nem aberto onde ele morava, porque ele não tem residência. Não vai ser nem no local dos bens, mas aí vai ser no local da morte dele. Aí seria em Bacabal, a partir do fórum competente, né? Para fazer toda essa função aqui. Então, é assim que funciona. Aqui ele está falando que ele é domiciliado em São Luís, vai ser em São Luís no momento da morte dele. Então, vamos lá. Letra A. No momento da sua morte, verdade? Em 20 de outubro de 2014, e sua sucessão será aberta no local do falecimento. Bacabal. Não é no local do falecimento, né? Ali que tá errado. Essa palavrinha tá errada. B. No momento da sua morte, verdade, né? Em 20 de outubro de 2014, verdade, lá o verdinho, e a sua sucessão será aberta no local do seu último domicílio, São Luís. Exatamente assim, né? E letra C, né? Vamos ver porque tá errado. Na abertura do inventário. Não foi na abertura do inventário. A herança é transmitida no momento da morte. O inventário é para abrir, para separar a herança e entregar para as pessoas. Quando consegue entregar para os herdeiros, aí foi feito a homologação da partilha, né? Então tá aqui equivocado, né? E D, homologação da partilha, não. Isso é a conclusão, é a entrega dos bens, né? Então essa é a transferência. Mas não é a parte da transferência da herança. A herança, ela se transfere no momento da morte. Depois a gente só consegue pegar aquela herançazinha, separar e entregar para as pessoas. Então não é a homologação da partilha, né? Então a resposta correta para nós é a nossa letra B, B de Brasil.